A paz do Senhor, meus queridos irmãos e irmãs, Deus abençoe grandemente o seu dia. Queremos desejar a paz do Senhor em seus corações. Pela graça, pela misericórdia, Deus nos concede mais uma vez essa oportunidade de estarmos aqui para compartilhar da sua palavra, do seu amor, do Deus que nos ama, que nos salva, o nosso Salvador, a esperança das nossas vidas, o Deus que nos chama, que nos ama e conduz as nossas vidas. E eu quero iniciar lendo para os irmãos a palavra do Senhor no Salmo 119, versículo 105, onde o salmista expressa a sua confiança, a busca na palavra de Deus. Ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra do Senhor, ela ilumina as nossas mentes, os nossos pensamentos, hoje e amanhã. É para hoje e para o futuro que a palavra do Senhor, o nosso Deus, nos orienta, nos ensina. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Que a palavra do Senhor seja para nós também o direcionamento das nossas vidas, confiarmos plenamente na palavra do Senhor. Senhor, nosso Deus, abre o nosso entendimento, Senhor, para compreender a tua palavra. A tua palavra que é boa, que é perfeita, que nos ensina, que é luz para nós. E que nós também possamos transmitir para o nosso próximo a tua palavra que é luz. Assim como diz Jesus Cristo que nós somos a luz do mundo, porque a tua palavra está em nossos lábios. Por isso também nós somos luz, para que as pessoas vejam em nós que nós somos guiados por ti, guiados pela tua palavra. Suplicamos, ó Deus, o perdão, Senhor, para os nossos momentos de incertezas. Queremos, ó Deus, que a tua palavra faça brotar esperança, alegria, amor e fé em nossos corações. Por ti nós te amamos, te buscamos e cremos no teu Filho Jesus, o nosso Salvador. No nome de quem oramos, Santo Deus, Santo Pai, recebe a nossa oração que fizemos a ti em nome de Jesus. Amém, Senhor. Mãe
bom dia. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos nesta manhã maravilhosa. Olha, eu quero convidar você para estarmos meditando na palavra de Deus no livro do Êxodo, capítulo 3, a partir do verso 6, o verso 8, que diz assim a palavra do nosso Deus. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: Certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exautores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar, meus queridos ouvintes. Grandioso Deus e Pai, obrigado a Deus pela tua palavra. Obrigado a Deus porque temos um Deus que cuida de nós e temos a tua palavra para nos direcionar na nossa caminhada cristã. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O título desta mensagem de hoje, ela tem o tema de o chamado de Moisés para conduzir o seu povo à terra prometida. Moisés estava apacentando o rebanho de seu sogro, o sacerdote de Midian, Jetro, no deserto, onde ele estava levando o rebanho para o outro lado do deserto. Então Deus fala com Moisés do meio da sarça ardente. O anjo do Senhor apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça ardente. A sarça ardia, mas não se consumia no fogo. Então Moisés pensou consigo mesmo: irei ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que Moisés estava se aproximando da sarça para ver o que seria aquilo, Deus chamou Moisés e disse: Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não te aproximes para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Isso aqui no versículo 1 ao versículo 5. Disse, pois, Deus: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Olha, meus queridos ouvintes, disse ainda o Senhor: Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e eu ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, ou seja, dos seus cobradores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para subir daquela terra para uma terra boa, ampla, terra que emana leite e mel. Olha, Deus aqui ele chama Moisés para tirar o seu povo do Egito, povo que estava sofrendo nas mãos do faraó, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até os ouvidos de Deus. E Deus viu também a opressão com que os egípcios
estavam oprimindo o seu povo. Então, Deus envia Moisés a Faraó para tirar o seu povo, os filhos de Israel, lá do Egito. Esse texto, ele traz 3 lições para as nossas vidas. A primeira lição é que esse texto nos ensina que Deus é o nosso Deus. No verso 6 ele diz: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Aqui, meus irmãos, Deus se lembrou das promessas que fizera aos patriarcas, segundo a aliança, e ele identificou-se como o Deus deles, descrito lá em Gênesis, capítulo 26, verso 24, em que o Senhor apareceu e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência, por amor de Abraão, meu servo. Olha, meu querido ouvinte, Deus tem um cuidado especial por nós. Ele nos abençoa como descendentes de Abraão, como ele mesmo prometeu, segundo a sua aliança com Abraão. Quando ele disse lá no capítulo 12 de Gênesis, capítulo 12, verso 2 e 3, que ele disse: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui Deus se identificou como o Deus de seu povo, cumprindo assim a aliança que fez com Abraão. Portanto, ele é o nosso Deus. A segunda lição é que Deus tem um cuidado especial por nós. O verso 7, disse Deus: certamente vi a aflição do meu povo. O nosso Deus sabe da nossa aflição. Isso mesmo antes de sentirmos alguma dor, o Senhor já está preparando o nosso corpo para aguentar o momento da dor. Jesus também passou pela aflição. Por isso que Deus nos entende no momento da aflição. Deus vê a nossa aflição antes mesmo de ficarmos aflitos. Por isso que Ele nos prepara para passarmos pela aflição. Jesus disse lá no Evangelho de João, capítulo 16, verso 33, no mundo tereis aflições, tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Olha, meu querido ouvinte, Jesus nos ensina que a vitória sobre o mundo é uma fonte de força e coragem para os crentes, mesmo em meio à aflição. Isso aqui é muito importante, saber que antes mesmo de nós ficarmos aflitos, de nós sermos afligidos, o Senhor já está preparando aquele momento de alegria, um momento de esperarmos com a nossa fé, com força, diante daquele momento, aquela situação. E a terceira lição é que Deus ouve o nosso clamor. O verso 7, ele diz: eu ouvi o seu clamor. Antes mesmo de clamarmos, o Senhor já ouve, já nos ouve. Antes de abrirmos a nossa boca para clamar, Ele já ouve. É assim que diz o salmista Davi, lá no Salmo 139, verso 4. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Deus tem
Deus conhece o nosso sofrimento. O povo no Egito estava sofrendo, escravizado. Tinha que trabalhar, mesmo cansado, mesmo doente, tinha que trabalhar e sustentar o Egito. Então, quero dizer para você, meu querido ouvinte, que Deus nos conhece, Deus conhece as nossas lutas, Deus conhece o nosso sofrimento, a nossa aflição, por isso que Ele ouve e atende o nosso clamor. Deus viu a nossa aflição, Deus ouviu o nosso clamor por causa dos nossos opressores. Deus conhece o nosso sofrimento, por isso Ele desceu do céu para nos livrar da mão dos nossos opressores, para nos fazer subir daquela terra para uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, uma terra que está preparada para todos os crentes, onde só entrarão os crentes redimidos e que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Que Ele te abençoe, que o nosso Senhor te abençoe e te guarde, e possamos guardar a palavra do Senhor em nosso coração, em nome de Jesus. Amém.
chamados para ser luz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Jesus também diz que nós somos a luz do mundo, que nós possamos ser direção para aqueles que estão em nossa volta, que a palavra do Senhor, que brota dos nossos lábios como luz, seja direção para aqueles que estão em nossa volta. Deus abençoe grandemente o seu dia e que Deus possa abençoar grandemente os seus planos e que esta palavra ajude a você, nos ajude e ajude nós todos a andar nos caminhos do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde.